Olá meus jovens, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um pouco desses games então gratuitos que estão disponíveis para o PS4 e alguns também que por retrocompatibilidade já podem ser jogados no PS5. Esses jogos vão ficar disponíveis a partir do dia 25 de março, inclusive meu aniversário. Vamos lá então a esses games. Bom, é importante citar que está disponível ainda o Ratchet & Clank, esse game que é uma aventura aí para toda a família, a gente pode dizer, para você jogar com sua filha, com sua namorada, enfim. É um jogo bem bacana, com aquela pegada de filme em computação gráfica, com um senso de humor bastante notável nesse jogo. Então, vale a pena jogar, porque oferece sim uma experiência bastante satisfatória, tanto em termos gráficos, né, como também na própria jogabilidade, que é bastante frenética e tem armas muito engraçadas, né? Armas que fazem os inimigos dançarem, né? Essa bola que faz os inimigos dançarem, e também outras armas que transformam eles em coelhinhos. Outra arma interessante é a que regride o estágio gráfico dos inimigos, por assim dizer, porque faz eles regredirem no tempo, e essa é a descrição da arma, então os inimigos ficam pixelados. Um jogo bem bacana, bem interessante, mas esse jogo não faz parte dessa mais recente lista de games que vão ficar disponíveis então a partir do dia 25. Vamos começar falando desse game que é dos mesmos criadores de Jordan Flower e The Pathless. É uma fábula de exploração oceânica, por assim dizer, uma vez que existe essa possibilidade de exploração dos cenários, não necessariamente sendo motivado por um contexto desafiador e perigoso, mas com o propósito de contar uma história e de incentivar a exploração desse fundo do mar, no qual se encontra diversas criaturas. É possível, segundo a descrição do game, eu não tive a oportunidade de jogar ainda, é um dos que está na minha lista aí, mas se trata então de um game baseado nessa exploração, e pelas gameplays a gente pode ver que naturalmente é um jogo muito bacana, né? Então fica aí a oportunidade de jogar este game que tem uma pegada independente aí bastante forte, bastante característica. Outro game é Enter the Gungeon, que já é um sucesso indie, já é lançado há bastante tempo e agora está disponível gratuitamente nas plataformas do PS4 e do PlayStation 5. Você comanda um grupo de exploradores em dungeons diversas ao longo do jogo, nesse tradicional estilo roguelike. Então a gente pode esperar aí por uma dificuldade bastante elevada, mas que é naturalmente proporcional ao nível de diversão de games desse estilo. Então não se engane pelos gráficos simples, essa é a pegada do jogo, naturalmente segue. Então fica a oportunidade de jogar Enter the Gungeon. Outro game que já tem uma reputação bastante consolidada é Rez, que agora ganha essa versão definitiva, por assim dizer, para o PS4, e também ele pode ser jogado por aqueles que possuem o VR, né, um aparelho extremamente caro e que poucas pessoas possuem. Rez é um jogo também bastante interessante, porque ele tem uma proposta baseada numa estética visual surrealista, o gênero que ele se encaixa é uma jogabilidade em trilhos, basicamente. A gente tem que atirar nos inimigos do jogo numa jogabilidade no qual a gente não consegue necessariamente controlar o personagem. A gente controla mais a mira. O lance de Rez, que diferencia ele dos demais títulos do gênero, é que o objetivo é trazer uma sinergia entre cor, luz e som. Ele se transforma numa experiência similar a um transe, no qual o jogador ele se sente cada vez mais envolvido. Então é uma experiência audiovisual de uma forma geral. Esse game, inclusive, faz 20 anos que ele foi lançado. Essa versão é um remake da versão lançada em 2001, e em HD houve uma versão remasterizada que foi lançada para Xbox 360 em 2008. Então essa nova edição é uma espécie de remake unificado com essa nova área que foi adicionada a partir do remaster, que é chamada de Área X. Então basicamente aí um jogo que já traz na sua bagagem
uma pegada diferente, né? Para quem gosta de games diferentes, aí fica uma dica. Rest está disponível a partir do dia 25 de março. Outro jogo, esse eu tô bastante empolgado, com bastante expectativa para jogar, uma vez que faltava din-din para ter, agora vai estar disponível então gratuitamente, é Subnautica, que é um game no estilo sobrevivência. E nele a gente tem que explorar um mundo alienígena composto de oceanos e criaturas marinhas diversas. Ao longo do game a gente explora esse mundo submerso, encontra essas criaturas, acaba descobrindo características sobre elas, algumas mais inofensivas, outras naturalmente que apresentam algum risco aí para o jogador. Eu adoro esse tipo de game que te coloca num cenário no qual você tem que buscar recursos e explorar basicamente o desconhecido. Uma mecânica bastante interessante, já explorada por diversos tipos de jogos, como The Forest, por exemplo, Green Hell, focados nessa mecânica de sobrevivência, que é uma mecânica bastante interessante. Outro game que está disponível para quem é assinante da PS Plus, mas agora vai estar disponível gratuitamente nesse período do State of Play, é The Witness. The Witness é um jogo muito bacana, já tive a experiência de jogar há algum tempo, e The Witness consegue explorar uma narrativa e transmitir sensações sem nenhuma linha de texto. É interessante que todos os puzzles, todas as explicações, tutoriais do game acontecem de uma forma natural, sem uma linha de texto. Quer dizer, a gente tem que usar a lógica para resolver esses puzzles, que são mais de 500 que existem no título. Então basicamente acaba sendo um exercício de observação e também de raciocínio. É um jogo muito bacana que instiga aqueles que curtem desvendar mistérios em meio a um lugar desconhecido. Importante lembrar que esse game foi produzido pelo mesmo criador do título cult independente Braid, que foi citado aqui no canal inclusive já em outro vídeo, o Jonathan Blow. Pois é, esse é a cereja do bolo, então. Horizon Zero Dawn, sem dúvida um dos melhores jogos da geração passada. Esse game que traz uma história extremamente envolvente em um mundo pós-apocalíptico dominado por máquinas. Nesse universo, a humanidade perdeu todo o seu conhecimento e se organiza em diferentes tribos. A impressão dos humanos sobre essas máquinas é baseada em noções religiosas. Elas são vistas como uma espécie de demônios que aterrorizam os humanos e são capazes de se replicarem sozinhos. No controle de Eloy, uma exilada da tribo do Sol, o jogador percorre uma jornada para solucionar o mistério do grande cataclisma que precedeu o declínio dessa civilização. Com gráficos absurdos, mundo aberto e um sistema de combate de ação com diversas mecânicas de RPG, Zero Dawn é um daqueles jogos indispensáveis que merecem estar em sua biblioteca, principalmente quando é de graça, né, pessoal? No dia 20 de abril, um grande título que merece ser jogado porque ainda não teve a oportunidade de jogá-lo. Agora jogos exclusivos para o VR. Começando com Moss, que é um jogo de enigmas de ação e aventura, no qual a gente controla Quill, uma jovem rainha com sonhos de grandeza, além dos limites do seu povoado. Ela encontra uma pedra misteriosa e uma magia antiga foi despertada, portanto, Moss para VR. Tamper, outro título no qual o jogador controla um besouro espacial que está prestes a desbravar o vazio do espaço infernal e derrotar um vilão que venha do futuro. Esse game ele visa trazer uma jogabilidade mais voltada à ação, com um sistema de combate no qual existe um impacto bastante importante que vai fazer parte do gameplay e traz uma trilha sonora original bastante interessante, segundo a descrição. Outro game, Paper Beast, um jogo que traz uma odisseia onírica em realidade virtual. Nesse game, o jogador explora um ecossistema selvagem proveniente de dados perdidos na internet. Finalizando agora com o último jogo do VR, que está disponível gratuitamente, Astro Bot Rescue Mission. Nesse game que trata-se de uma aventura em plataforma em VR, algo que não é muito visto. Então nesse game que traz esse personagem que já é um mascote já da Sony no lançamento do PS5, ele assume o controle desse robozinho Astro em uma grande aventura para resgatar sua equipe. Então essa mecânica de gameplay baseada na plataforma, quando a gente tem que executar muitos pulos com bastante precisão e explorar os recursos do cenário segundo a descrição do game,
parece bastante interessante aí para quem tem um VR em casa e pode desfrutar gratuitamente aí também desses jogos da lista que foi lançada, portanto, pela Sony nesse período importante de pandemia, no qual qualquer estímulo para que as pessoas permaneçam em casa, apesar, infelizmente, das dificuldades financeiras, é importante, mas de qualquer maneira a gente tem que ter as ferramentas que estão à disposição para combater o avanço desse vírus. Então, enfim, é isso aí, pessoal. Um abraço, desfrutem dos jogos grátis a partir do dia 25 de março. Um abraço!